bem-vindo, arquiteto ou arquiteta. Sou o Rafael, sou o CEO da agência Azevedos Marketing para Arquitetos, uma agência específica voltada para o nicho de escritórios de arquitetura. Hoje, graças a Deus, com mais de 20 clientes ativos por todo o Brasil. E nesse vídeo eu vim te trazer um estudo de caso, um estudo de um dos nossos clientes aqui da agência, para que você possa analisar os resultados por si só, para que você possa também se inspirar, pegar inspirações, pegar ideias do que você hoje pode fazer dentro do seu escritório para conseguir um fluxo constante de clientes entrando todos os dias dentro da sua operação. Caso você queira conhecer a agência Azevedos, vou deixar aqui embaixo também o link do nosso formulário de contato para que você possa fazer um orçamento conosco. Mas sem enrolação, vamos lá. Quanto tempo, quais foram os resultados, quantos pedidos de orçamento, quanto foi o faturamento, o retorno, com certeza você deve estar se perguntando isso. Vamos lá. Esse cliente ele está aqui conosco desde o dia 24 de setembro de 2024 e vamos analisar os resultados do dia 24 de setembro até o dia de hoje, que é 18 de janeiro de 2025. Dentro desse período, geramos ao todo 169 pedidos de orçamento, com faturamento total de R$31 mil, investindo cerca de R$3.768 em marketing, em captação, em funis de aquisição de clientes, ou seja, cerca de 35 pedidos de orçamento por mês, com um retorno sobre investimento de R$27 mil aproximadamente. E qual foi o processo? O que foi que esse cliente ele fez? Qual foi o nicho que ele escolheu? Quais foram os principais detalhes que ele utilizou para poder chegar nesse resultado? O primeiro ponto é que, normalmente, quando a gente começa uma captação de clientes, a gente tem que definir quem a gente quer atrair. Esse cliente, no caso, ele focou em um nicho principal, que são projetos residenciais e de reforma de apartamento em São Paulo, normalmente focado principalmente dentro do alto padrão. Se você não sabe como definir certinho quem você quer atrair, como se comunicar com o seu público, temos lá, explicamos dentro do mapa do Arquiteto de Fortunas, que é nosso livro digital, link na descrição, é logo um dos primeiros capítulos, você vai aprender certinho como definir o tipo de cliente que você quer atrair, como se comunicar diretamente com ele. E eu repito isso aqui para você. O que você precisa hoje para sair da dependência de indicação são bons funis de captação de clientes e um comercial preparado para vender os seus projetos. Ou seja, se você tiver isso, se você tiver bons funis de captação no comercial para vender seus projetos, você vai conseguir ter um fluxo constante de vendas e de clientes, de projetos, de pedidos de orçamento recorrentemente dentro do seu escritório de arquitetura. Como esse cliente já tinha definido quem ele queria atrair, já tinha definido quem eram as pessoas que eles queriam atrair, que eram projetos residenciais, projetos de apartamentos, principalmente de alto padrão em São Paulo, e já tinham definido as dores e desejos de cada tipo de cliente, sendo a principal de reforma de apartamentos, principalmente a falta de acompanhamento e atraso na obra, e para projetos residenciais de construção são as mesmas também, como eles já tinham definido isso, então passamos o primeiro passo direto e fomos para o segundo passo, que foi a criação dos funis de atração de clientes. O principal funil que a gente utilizou foi o funil de pesquisa. Por quê, Rafa? Porque o funil de pesquisa, já tem vídeo aqui no canal, inclusive, explicando sobre o funil de pesquisa. O funil de pesquisa, ele é uma forma de conseguir clientes no curto prazo. Ele é um dos principais funis de aquisição de clientes de curto prazo. Ou seja, para que você consiga clientes, você consiga pedidos de orçamento, consiga formas logo nas primeiras semanas, logo nos primeiros meses, para que você tenha dinheiro e pessoas chegando na sua empresa. Então, o funil de pesquisa, ele aproveita uma demanda que já existe, que é o Google. E só relembrando, você precisa de uma estrutura específica voltada para atração de clientes dentro do funil de pesquisa, que é principalmente utilizando especificidade, ou seja, termos e palavras-chave específicas para o nicho que você quer procurar. No caso delas aqui, que estamos falando de projetos residenciais e projetos de reforma de apartamento, utilizamos palavras-chave principais como escritório de arquitetura em São Paulo, projeto arquitetônico residencial, projeto de reforma de apartamento, orçamento, projeto de interiores, orçamento, reforma de apartamento, essas principais palavras que definiam, que direcionavam diretamente para as pessoas que estavam procurando já por serviços relacionados a essas principais questões do produto delas. Landing page, ou seja, site específico para conversão, você precisa de um. Se você não tem, vê o vídeo aqui no canal que explica como criar um site específico voltado para pedidos de orçamento para arquitetos, porque você vai ter muito mais resultado anunciando com um site voltado exclusivamente para a atração de clientes do que com um site portfólio, um site institucional.
E qualificação. Qualificação sendo um dos principais. Como estamos tratando de projetos de alto padrão, qualificação é muito importante. Por quê? Porque projetos de alto padrão, eles têm algumas peculiaridades. E você que quer trabalhar com alto padrão, anota isso aqui, porque isso aqui é muito útil e poucas pessoas sabem disso. Primeiramente, quando a gente trata de projetos de alto padrão, estamos tratando de projetos de, naturalmente, negociação maior. São projetos que, naturalmente, têm um tempo de negociação maior, que pode variar de 3 meses a 9 meses, dependendo do tipo de projeto. Quando a gente vai para o funil de pesquisa, esse tempo de negociação, ele diminui para cerca de 1 mês a 3 meses, principalmente porque estamos tratando de pessoas que já estão pesquisando, são pessoas que já estão dentro do processo de pesquisa. Mas outro ponto de qualificação, é muito comum as pessoas, fornecedores, curiosos, estagiários, irem em busca de escritórios que trabalham mais com alto padrão. Por isso que o processo de qualificação ele tem que ser bom, para que você possa impedir que essas pessoas elas cheguem até você. E nesse caso aqui a gente utilizava principalmente formulários de contato voltados diretamente para localizações de imóveis. E isso impedia que a maioria dos fornecedores e estagiários chegassem até esses, até esses arquitetos. Então, principal ponto de qualificação. Quando você trabalha com alto padrão, você tem que ter um bom processo de qualificação, porque o tempo de negociação dos projetos é maior e normalmente a maior procura de fornecedor estagiário é para escritórios de alto padrão. Então você tem que ter um bom processo de qualificação para que você não perca dinheiro e nem tempo anunciando ou atraindo pessoas que não têm a capacidade de comprar de você. Mas o principal ponto é que o quê? A partir do início do funil de pesquisa, tivemos uma estruturação do processo comercial. Por quê? Porque, como eu disse, projetos de alto padrão, eles têm um tempo de negociação maior. E você tem que focar principalmente dentro da estrutura do comercial de alto desempenho, que se você não sabe o que é a estrutura capaz de pegar seu cliente do primeiro contato e chegar até a venda efetivamente, porque dentro dele existem várias etapas que seu cliente tem que passar para poder se tornar o seu cliente efetivo. Explicamos isso detalhadamente dentro do treinamento Vendas Arquitetônicas, que você tem a possibilidade de adquirir se você adquirir o Mapa do Arquiteto de Fortunas, que é o nosso livro que está aqui no link da descrição. Recomendo muito conhecer. E o bom comercial de alto desempenho ele é dividido em 4 etapas: atendimento e qualificação, reunião, objeções e follow-up. Eu trouxe aqui o que principalmente fez com que o processo comercial delas decolasse forte, que foi o processo de follow-up, que é a etapa principal. Por quê? Porque, como eu te disse, projetos de alto padrão têm um tempo de negociação maior, então o follow-up vai se tornar a sua etapa principal. Você precisa ter uma etapa forte de follow-up e reunião. A reunião baseada muito em exemplos e na teoria dos semelhantes. Como assim? Como estamos tratando com um nicho, como estamos tratando com o mesmo tipo de projeto, essa é a mágica. Projetos residenciais e de reforma de apartamento, todos os exemplos e todos os depoimentos e tudo que essas pessoas mostravam era baseado também dentro do que os clientes mostravam, do que os clientes tinham de semelhança um com os outros. Por quê? Porque isso fortalece o processo de venda. Isso é uma técnica de vendas que você pode ou não utilizar, não vai interferir no seu processo de venda, mas se você utilizar, você vai ter mais resultados, porque as pessoas, elas compram de quem são semelhantes. Ou seja, se você mostra para uma pessoa que está procurando reformar um apartamento, exemplos de reforma de apartamento, depoimentos de reforma de apartamento, essa pessoa tende a comprar muito mais de você do que comprar de uma pessoa que não mostre esses exemplos. E como é que você descobre que esses clientes são semelhantes? Na fase de atendimento e qualificação. Por isso que eu te falei que você precisa de um processo bom de qualificação. Ou seja, qual foi o processo desse escritório? Primeiramente, como eles já tinham definido quem era o público deles, que eram projetos residenciais de reforma de apartamento, pessoas de alto padrão em São Paulo, que tinham principalmente como dores e desejos atraso na obra e relação dessa parte de acompanhamento completo. Então ele já pulamos a primeira etapa porque eles já tinham definido. A segunda etapa foi a criação do principal funil de aquisição de curto prazo, que é o funil de pesquisa, onde o funil de pesquisa ele se baseia em você ter uma estrutura para atrair clientes que já estão pesquisando sobre o serviço de arquiteto, aproveitar uma demanda que já existe. E essa estrutura é baseada em termos-chave, palavras-chave específicas voltadas para
o tipo de serviço que você está oferecendo, um site específico para captação e um bom processo de qualificação. Por quê? Porque dentro do processo de qualificação você consegue pegar os clientes, afastar curiosos, afastar estagiários, afastar pessoas que fornecedores, afastar esse tipo de gente para que você possa ali manter um processo em que você atrai clientes que estão mais dentro do público que tem capacidade de comprar de você. Primeiro ponto. Segundo ponto, comercial. O atendimento e a qualificação é o primeiro ponto de comercial. O que tem depois desse comercial? Reunião e follow-up. Follow-up sendo sua principal etapa, porque projetos de alto padrão vão ter um tempo de negociação maior. E reunião focada principalmente na teoria dos semelhantes. Ou seja, mostrar exemplos, mostrar formas práticas de clientes que são semelhantes uns aos outros, porque isso aumenta a probabilidade de você comprar, de você fechar o cliente. E foi isso que gerou 169 pedidos de orçamento, mais o faturamento de 31 mil reais, com lucro de 27 mil reais. A médio prazo e longo prazo, o que você deve aplicar se você for repetir esse processo? Principalmente funis de relacionamento, ou funis de pesquisa e abrir novas formas de captar clientes como funil de isca digital. Por quê? Porque se você abrir novas formas de captar clientes, você vai começar a ter mais resultado, vai começar a ter mais atração de clientes. E o funil de relacionamento vai começar a potencializar os resultados que você já tem, já que você está tendo um fluxo constante de clientes. Esse aqui foi o processo que fizemos com o nosso escritório, com um dos nossos escritórios. Aplique para você também, entenda esse processo, aplique para você também. E caso você queira conhecer a Agência Azevedos, aqui embaixo tem o link do nosso formulário de contato, mas eu recomendo que primeiro você comece adquirindo o livro do Mapa do Arquiteto de Fortunas para que você possa entender como funciona a nossa metodologia, poder entender se ela se adapta para o que você está procurando, se ela está dentro do que você acredita e principalmente dentro daquilo que está procurando. Eu tenho certeza que vai te ajudar muito a ter um fluxo constante de clientes dentro do seu escritório de arquitetura. E se não te ajudar, eu fico totalmente feliz de devolver todo o seu dinheiro e você ainda ficar com tudo. Então, gente, clica aqui embaixo no botão de se inscrever, se inscreve, deixa o like, compartilha esse vídeo, porque aqui tem muito conteúdo bacana e até o próximo conteúdo.